Fala, rapaziada. André, presidente da Dragões. Vamos fazer uma live com França. A live na realidade era para ser no YouTube, mas deu um probleminha no sistema. E aí a gente tá mudando para cá. Aí eu vou avisar para todo mundo que a live vai ser no Instagram, tá bom? Então vamos ter que mudar. Aqui, deixa eu ver se eu lembro, né? Tantas lives que foram feitas. Muitas lives feitas por aqui. Esperar o França aceitar lá. E aí a gente já começa a fazer o bate-papo por aqui. Fala, França! Fala. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Que treta esse sistema aí, hein, meu? Eu acho que tá, é porque, sei lá, tá em japonês, cara. Passou pro meu telefone tudo em japonês, eu não consigo ler em japonês. Eu entendo o que eles falam, mas Na hora que. na hora tava difícil. Eu tentei todas as senhas e não consegui Não, conectar. mas tá tranquilo. Na hora que você mandou aquele negócio lá, eu falei, ferrou, porque tava em japa. Aí eu falei, não vou conseguir entender nada. Mas eu deixei ligado aqui. Então, toda hora que o pessoal entrar no YouTube, eu consigo mandar mensagem que tá no Instagram. Pelo menos para o Ah, pessoal legal. dar uma migrada. Legal. Lá, a gente estava preferindo fazer lá, porque aqui tem limite de tempo e lá a gente consegue colocar caracteres. Tem algumas Diferenças, né? ferramentas, isso, Tá. que o Instagram ainda não tem. Mas, vamos embora, pô, vamos fazer aqui. Não, você tem E, experiência, eu não tenho experiência com isso. Então essa e, parte você entende bastante. Pô, morando mais ou menos, ainda também, eu aprendi agora na pandemia, com esse negócio de ficar em casa, aí eu aprendi um pouquinho a mexer mais Ah, aqui nas lives. Então, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite. E vamos fazer um bate-papo, a galera vai mandando pergunta também, aí eu vou claro. fazendo essas perguntas para você. Pessoal, vou mandar um outro aviso aqui. Não, vou te fazer uma pergunta. Enquanto tu responde, eu vou avisando o pessoal para mudar aqui para o Instagram. Tá Ok. bom? França, sem palavras, eu ia falar isso, a gente ia ter um bate-papo antes de estar no ao vivo. Satisfação enorme, porque eu acompanhei a tua carreira no São Paulo e eu hoje sou presidente da Dragões, mas tenho meus ídolos, né? Semana passada fiz com um deles, que foi o Zete, e venho fazendo com o Leandro, contigo. E você é um dos grandes ídolos que eu tenho no futebol e estou muito grato. Eu acho que vai brilhantar muito as lives da Dragões e a galera vai gostar pra caramba. Tá? Sim, eu que agradeço também o convite. Claro, eu fico muito feliz de ter participado um pouco na sua vida, na vida do São Paulo, né, de alguma forma não tão direta, mas de qualquer forma somos uma família, somos São Paulinos Sim, sim. e essa conexão é super legal. Então vamos, como eu falei pro Zete, vamos com uma leve redundância, vamos começar pelo começo. É. Fala um pouquinho para nós a sua trajetória para chegar no São Paulo. Sei que tem poucos clubes na carreira, né? E chegou rápido no São Paulo, né? Porque foi um ano no Nacional, depois no 15 de Jaú e veio para o São Paulo. Conta para nós como é que foi a chegada aqui no Tricolor Então, Paulista. sabe, eu já tinha essa coisa. Eu fui um garoto que não era de videogame, não era videogame. Aquele moleque sempre com a bola na rua. A minha mãe passava muitos apuros comigo porque ela queria que eu voltasse para estudar. Então, eu sempre fui assim. A vizinhança, a vizinhança foi avisando meu pai: ó, esse moleque tem talento, esse moleque é diferente, tal, tal. Você tem um diamante em casa e tal. E aí, em Manaus, ali no Amazonas, a gente tinha aquela coisa de que sair do Amazonas para jogar no eixo Rio-São Paulo era muito difícil um garoto conseguir. Então, mas eu acreditei até o fim. E eu me federei no Nacional como você falou, Nacional de Manaus. Né? Então eu entrei com 17 anos, no Sub-17, joguei ali um ano, fui artilheiro e campeão do Campeonato Juvenil. E aí a partir de aí começa a sorte na minha vida. Não só o talento, mas a sorte. Um cara estava
chamado João Henrique Auler. Ele era diretor do 15 de Jaú. Ele foi pescar em Manaus. Manaus. E aí choveu bastante, ele acabou mudando os planos e foi assistir um jogo que era a final do Campeonato Juvenil. E nesse jogo, eu arrebentei com o jogo, fiz 6, 7 gols no campeonato na final. E aí ele ligou pro 15 de Jaú, que tinha um garoto ali que era promissor e tal. E aí ligou pro 15 de Jaú, e eu fui fazer o teste no 15 de Jaú. Aí fiquei o ano todinho no 15 de Jaú. Aí veio outra sorte. Quem estava lá? O treinador José Poi, o grande ídolo do São Paulo na década de 60. E ele ligou para o São Paulo, tem um jogador aqui diferente, que eu garanto que vai ser bom para vocês, tal. Ligou para o São Paulo. E aí fui fazer o teste em São Paulo. Aí fui fazer o teste com o Dario Pereira, treinador da Copinha de 1996. Quando eu fiz o teste com o Dario Pereira, eu joguei no time reserva. No time titular tinha Denilson, os caras já famosos, Denilson. E eu joguei no time ruim pra caramba, mas consegui fazer dois gols, que foi muito importante para mim. Então, aquilo ali foi a diferença. O Dario Pereira me viu, que eu fiz gol contra o time titular, e aí sentou todo mundo no chão, com a prancheta, ele colocou meu nome. Ó, você fica. Cara, eu fui por Orelhão, liguei pro meu pai em Manaus. Pai, o São Paulo vai me contratar, cara. Você não tem noção aquele sentimento que eu tive naquele momento. Eu era de menor, meu pai viajou para São Paulo, assinamos o contrato, e aí comecei a treinar para a Copinha. Quando chegou na Copinha, outra mais sorte. Eu fiquei no banco contra o Nacional de São Paulo, aquele o primeiro jogo. Do segundo era contra o Santos. E aí, no Santos, no Pacaembu, eu estava no banco de reserva, o nosso centroavante machucou com 30 do primeiro tempo, o Dario Pereira me colocou, eu fiz 3 gols, e quem estava na arquibancada? Pelé Santana. Desceu e falou assim, aquele lourinho ali não treina mais aqui não. Da Copinha já fui direto profissional. E aí, infelizmente, o Pelé Santana deu o problema do derrame nele, trabalhei com ele apenas 1 semana e meia, e aí o Muricy Ramalho assumiu. Eu fiquei com medo, o Muricy Ramalho vai mandar de volta para o Morumbi, para o estádio do Morumbi, para a Copinha. Não, o Muricy Ramalho continuou comigo, e aí o meu trabalho continuou. Aí a história você já sabe no São Paulo. Sim. Mais ou menos isso. Aí nesse início, quando você foi para Manaus, porque você é do Maranhão, você saiu para Manaus para jogar futebol ou você morava em Manaus e fez teste lá? Então, ok. O que aconteceu é o seguinte, toda a minha família é maranhense, todos nós somos maranhenses. O que aconteceu é que o meu pai, ele foi transferido da fábrica de cimento que ele trabalhava na de Codó, no Maranhão, para de Manaus. Ele foi sozinho, depois a família, que a minha mãe e o meu irmão, mais 3 pessoas, foram 1 ano depois que ele preparou a casa, tudo. Então, dos 6 anos de idade, eu cresci em Manaus. Então, eu só nasci no Maranhão. Só nasceu no Maranhão. Isso, então com 6 anos de idade eu não tenho conexão. Eu cresci, então meus amigos de infância são tudo em Manaus, que eu cresci na escola, né? França, e é engraçado, tipo, que quando você iniciou a jogar lá no Nacional, você também tinha uma outra paixão na época, que era dançar. Inclusive, você deu uma entrevista uma vez de talvez não ser jogador e dançar profissionalmente, né? Como que era isso? Você chegou a ficar na dúvida entre futebol e dança ou só era um hobby mesmo? Cara, eu acho que eu tinha que ser alguém. Eu tinha que ser alguém. Eu tinha que ser algo diferente mesmo, porque eu nunca fui bom para estudar. Eu confesso para você assim, aquele cara inteligente, aquele nerd, nunca fui. Mas as outras coisas, tipo jogar basquete, vôlei, dançar, futebol, eu sempre fui diferente na minha vizinhança. Eu era sempre escolhido para tudo, cara. Sempre o primeiro a ser escolhido para tudo. Eles ganhavam para o ímpar, eu quero França, para vôlei, basquete, ping-pong, sinuca, para tudo. Então, eu tive sempre uma coordenação muito boa em esportes. E aí, e dança não foi diferente. E eu queria, antes de ser jogador de futebol, meu sonho, moleque, né, 14, 13 anos, era ser dançarino aqueles caras que ficam atrás do Michael Jackson. Eu queria dançar, era o meu sonho, ser dançarino do Michael Jackson. Eu era muito fã, gostava do jeito que ele dançava. E até hoje eu nunca vi cara para dançar igual. E aí, mas aí, eu sabia também que era muito difícil. Aí eu aí depois voltei pro futebol. E eu acabei usando a dança no futebol, né? Alguns molejos de algumas jogadas, isso ajuda bastante. Porque às vezes, eu vejo hoje no futebol, jogadores perdem muito tempo para fazer uma jogada. E eu encurtava esse tempo com um molejo de corpo, entendeu? Isso ajuda bastante. Tá. Vamos voltar então a 96, que foi seu primeiro ano, que ainda foi um ano que você ficou mais na reserva, né?
se eu não me engano, você fez 8 gols naquele ano, e teve um gol, que aí eu já te pergunto, esse gol mudou a tua vida? No caso, o gol contra o Rio Branco, aquele gol meio que... Uns falam que foi de bicicleta, outros falam que foi voleio, e que foi no primeiro ano. Porque, se eu não me engano, era Miller e Almir, que eram titulares. O Almir, muita gente não conhece, mas era muito bom de bola, né? Esse foi o gol que mudou a tua trajetória no São Paulo? Ou você acha que as coisas iam acontecer independente? Porque depois daquele gol, eu digo nós, né? Nosso torcedor falou, mano, quem é esse cara, né, meu? Aquele gol rodou. O que tu acha? Que aquele gol ali realmente mudou a tua carreira? Eu acho que, se eu não me engano, eu já tinha feito gols eu tinha feito 2 gols contra o Catanduva, no Campeonato Paulista, Catanduva, no mesmo Paulista de 96, já tinha feito 2 gols, ganhamos de 2-0, lá em Catanduva, antes desse gol. Então... Não, você fez 8 gols no ano, na realidade é que esse gol foi o que todo mundo... Sim. Então eu acredito que esse gol não foi aquela coisa de que ia acontecer da mesma forma, porque eu sempre fui um jogador muito profissional, trabalhando sério, e aí eu sabia que ia acontecer. Só que eu concordo com você que esse gol, ele traz ele é bem emblemático, ele é muito emblemático, assim, logo no começo da carreira, tipo, desperta, né? O próprio Muricy, que estava no banco, falou, caramba, esse cara é banco do Valdir Bigode, um cara super famoso, e entra com personalidade e faz um gol desse. Então, isso traz confiança para o treinador. Isso, para mim, me colocando no jogo, nos próximos jogos, bastava só eu mostrar, né? Sim. De 96 para cá, você, na realidade, eu até deixei anotado aqui, foram 327 jogos e 182 gols pelo São Paulo. Você é o 5º maior artilheiro. Antes da gente passar para outros anos, uma pergunta que o pessoal já estava até mandando lá nos comentários do YouTube, e aí como a gente mudou a ferramenta, só para eu não perder o que está lá, o pessoal pergunta muito por que você não voltou para o São Paulo, não jogou novamente no São Paulo, para tentar, né, até às vezes como uma marca pessoal, ter uns números diferentes, ter mais gols. Não sei se era também uma coisa que você almejava na carreira, mas enfim. Por que, França, não teve esse outro... uma continuidade, né, depois retornar? Por quê? Então, eu acho que teve vamos supor, vários erros teve aí. Eu acho que vários fatores errados que aconteceram durante essa transição aí. Eu concordo com você que eu vou ter que conviver com isso na minha vida e nunca ter voltado para o São Paulo. Não tem como voltar mais. Não entendeu? tem mais. Não tem mais. Falta 61 gols, que para mim, fazer 61 gols era 1 ano e meio, no máximo. 1 ano e meio eu faço 61 gols pela qualidade que eu tinha de finalização. Então, isso eu vou ter que conviver com isso na minha vida. Agora, eu acho que eu tenho que atribuir também não só o erro do São Paulo por não ter me procurado. Ô, França, nunca procurou? Nunca? Não teve um... Não. Veja bem. Com o meu telefone, não. O meu telefone, ninguém no São Paulo nunca ligou. Pode ser que... pode ter procurado o Wagner Ribeiro, que era meu empresário na época, e eles podem ter pensado que a gente ainda tinha essa conexão, coisa que não tinha mais. A partir que eu fui para o Leverkusen, eu já fiquei sozinho. Eu fazia minhas negociações sozinho. Então, isso eu não sei te afirmar se houve contato com ele, né? O São Paulo com ele. E aí, de repente, ele falou em meu nome. Não, ele não vai vir. Isso eu não sei. Porque né? Para nós que estávamos aqui no Brasil, não uma vez, eu acho que até porque o São Paulo depois viveu algumas fases não muito boas, mas algumas vezes passou o seu nome, né? Aqui na imprensa local. Então a gente sempre se perguntava, né? Será o que deu errado do clube? Às vezes a gente pensava que do teu lado, porque você já tinha saído da Alemanha e já ido para o Japão, que a gente entendia que era um futebol não para o seu nível, né? De competir, você é muito competitivo. E aí a gente sempre fica se perguntando. Até hoje, agora, recentemente você deu uma entrevista para São Paulo TV e agora falando aqui, ficamos sempre com essa dúvida, né? Por que o França
não retornou. Sim, sim. Aí completando o seu raciocínio aí, então ficou o próprio Rudi Völler, que foi o grande centroavante da Copa da Alemanha, aquele fenômeno alemão, Sim. ele era diretor do Bayer Leverkusen. Quando ele soube que eu ia para o Japão, ele falou a mesma coisa que você falou. Cara, não vai. O seu nível não é para o Japão. Você tem apenas 29 anos, o que você vai fazer lá? Mas ninguém sabe o porquê que eu fui para lá. Eu estava muito bravo, eu briguei com o treinador da Alemanha lá, e aí isso é outra história, e aí eu saí muito bravo, sem pensar. Fiz um erro, foi um erro de futebol, mas assim, como vida no Japão, foi a melhor escolha da minha vida. Foi sem dúvida nenhuma. o melhor erro que deu certo, né? Foi o melhor erro que deu certo. Agora, não financeiramente, porque caiu drasticamente a minha parte financeira da Alemanha para o Japão. Para o Japão. Mas como vida, como cidadão, crescendo como cidadão, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porém, então, aí completando essa parte da pergunta lá que você tinha falado, então eu atribuo o erro também, um pouco o erro meu, de não... de um pouco de esquecimento, não esquecendo do São Paulo, da minha história no São Paulo, sim. mas vivendo a vida aqui fora, e o tempo passando e você não lembrar, caramba, falta 60 gols lá, falta 60 gols lá, ainda tem uma galera esperando por mim. Eu não pensei nisso, entendeu? Eu deveria ter acordado para esse momento assim, eu acredito. Eu acho que houve um esquecimento de estar morando bem aqui fora, com a família muito bem, todo mundo, e você vai vivendo, o tempo vai passando. Passou muito rápido, cara, passou muito rápido. Quando eu fui ver, sabe? Então, assim, eu acredito que não só o São Paulo, eu atribuo também um pouco de erro meu, acredito. Outros clubes do Brasil chegaram a querer te trazer para cá? Eu vi teve Santos, Flamengo. Sim, Santos, Flamengo, Palmeiras, o próprio Cruzeiro, que era o José Perrella, algo desse tipo. Sempre ligaram para mim. Mas o próprio Luxemburgo, né, naquele Palmeiras de 2007, estava formando o timão, e ele me ligou. Esse falei no telefone mesmo. Luxemburgo, falei com ele no telefone. E eu falei, não, obrigado, não, só volto para o São Paulo. Fui bem claro com ele. Na realidade, então, a sua não volta para o Brasil é porque você, se voltasse, queria o São Paulo, e a outra parte porque já pelo causa do estilo de vida japonês que você estava adaptado. Não só japonês, mas também os próprios clubes daqui. Eles iam renovando comigo, eles iam renovando o contrato, eles não queriam mandar embora. Na Alemanha, eu quebrei o contrato. Eu podia estar trabalhando hoje diretor no Bayer Leverkusen. Eu poderia estar. Porque o Leverkusen, eles me amavam, os alemães me amavam. Eles me deram lá um apelido de mágico da bola. Isso acontece há muito tempo. Entendeu? Então, assim, eles ficaram muito bravos, porque faltava 2 anos para acabar o contrato com o Leverkusen. Eu quebrei. Falei, bye, estou embora. E aí vim para o Japão. E Japão também, eles renovando todo o tempo. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Inclusive, lá em Leverkusen você jogou com aquele búlgaro, Berbatov, né? E o Berbatov, ele deu uma entrevista há uns anos atrás dizendo que você foi o maior parceiro de ataque que só por si só já dá para saber o quão grande você foi em Leverkusen, né? Para ter saído, né? Por ser um futebol que não tem tanta visão, tem visão, mas não tem visão que nem a Espanha, que nem a Premier League a da Inglaterra. Então, você não aparece muito, né? Então, cara, se você for contar, o nosso time era um time... era impossível ser campeão alemão, porque a máquina Bayern de Munique era coisa de louco. Então, de 10 campeonatos que eles disputavam, eles ganhavam 9, 8. Sim. Era impressionante. Ainda não mudou. Agora eles ganham 10. Boa. Não mudou, é verdade. E aí, e a gente sempre chegava em segundo, terceiro. E aí, tem a Champions League. Paralelamente, a gente jogava a Champions League. Cara, você não vai acreditar. Eu joguei contra todos os times grandes, né, coisa que ninguém sabe no Brasil. Contra a Inter de Milão, Barcelona. Eu fiz gol contra todos, mas a gente perdeu todos. 3-1 pro Liverpool, eu fiz um gol. Entendeu? Contra o Real Madrid, a gente ganhou em casa de gol do Real Madrid, eu fiz um gol e dei 2 assistências. E aí eu fiz gol até na repescagem. Teve um ano que a gente foi da Champions League repescagem, ficou em terceiro, porque na Alemanha os 2 primeiros vão para a Champions League direto, o terceiro vai para repescagem. A gente foi jogar com o time em Praga, em Budapeste. Ganhou de 5, eu fiz 4 no jogo e já classifiquei direto. Entendeu? Então, assim, eu fiz muitas coisas boas lá, mas infelizmente não tive o retorno assim, de reconhecimento. Né? Até mesmo porque eles também estavam trabalhando o Berbatov, que era mais jovem, para ir jogar, para vendê-lo, como aconteceu para vender para a Inglaterra. Né? Agora, França, eu tive
muita gente às vezes pergunta, né? Porque não é só você, futebolista, que vai para algum lugar e europeu ou asiático e não volta para o Brasil por causa de vida, por causa de segurança. Esses dias, eu não sei se você viu no WhatsApp, tava tendo uma live, os pagodeiros cantando e de repente... Cara, Você viu? Então, para você ter ideia, ou seja, de quando você foi embora para hoje, só piorou. Então, às vezes, a gente sabe que quando o jogador hoje está falando que não volta, nem é só o dinheiro, né? Porque vários deles, às vezes, têm os clubes de coração ou querem atingir marcas pessoais nos clubes, mas essa questão do viver. Eu tive a oportunidade de ficar uns dias em Reikinan, não sei se é uma província perto de Nagoya. Hamamatsu, que tem muito sim, sim, brasileiro, né? sim, Hamamatsu Nagoya já. Hamamatsu é muito Isso. brasileiro, é verdade. O Reikinan é muito pequenininho e ele dá o quê? Uns 40 minutos de É, Nagoya. E eu ok. perguntava, teve brasileiro na época que eu conversei, falava, ele vinha, André, vim para o Brasil, vim para o Japão para trabalhar. 1 ano, 2 anos, mas já estou aqui há 10. Tipo assim, porque ele fala, não, vou ficar. Então, eu acho que dessas suas decisões, a vida, né? De enfrentar essas lives. Aqui o cara rouba relógio, rouba tênis. Então, acho que isso que pesou muito para você não voltar, né, para o Brasil. Sim, pesou, não que pesou de uma forma bem direta, mas pesou em me fazer esquecer o meu país um pouco. Sim, A segurança. Essa foi, e acabou afetando o São Paulo Futebol Clube. Eu acabei esquecendo os 60 gols, porque se você for ver, cara, esses 60 gols, pô, eu vivi em São Paulo, dá para você viver em São Paulo também, senão aí sim, tava todo mundo morto aí, você consegue viver em São Paulo, não tem sim, problema sim. nenhum. O problema é que eu consegui realmente esquecer esses 60 gols com a forma de vida aqui, no inconsciente, sabe? A vida foi passando e você falou a verdade. Aqui no Japão, realmente é uma vida que eu nunca vi igual, assim, em termos de segurança. E está muito seguro. E ainda o primeiro-ministro anunciou essa semana que vai ficar mais seguro ainda. Eu não sei de onde eles querem chegar. Você Eu acha não que é sei onde tirar a eles querem. polícia, só se pode, né? Boa, boa. Só É, tirar a polícia. Então, assim, eles são obcecados. Os japoneses são obcecados com isso. E, mas a questão de educação, você vê as crianças aqui, crianças de 5 anos, 6 anos, vão para a escola sozinha, sozinha. andando assim, cara, eu fico olhando, cadê a mãe desse menino? Eu fico olhando, cadê a mã desse menino? Aqui, Não, mas é aqui, segurança total. aqui soube de 17 anos a gente fica desesperado aí porque ele sumiu. Pô, olha a diferença, é verdade. Mas enfim, vamos voltar ao São Paulo aí, que a gente passou um pouco aí sobre. Acabamos misturando, né, os assuntos. E beleza, aí veio 97, né? 97, eu acho que o Miller já tinha saído do São Paulo e a sua dupla de ataque era com a Aristizábal, né? É Isso, isso? isso, Aristizábal. isso. Inclusive, foi o maior, a maior dupla que você fez de ataque? Entre Aristizábal, Dodô, Luiz Fabiano, Reinaldo. Qual que tu acha que foi o maior parceiro que você rendia mais, fazia mais gols? Isso dependia muito da tática do treinador, né? Às vezes o treinador gostaria de um jogador mais de área, um cara mais forte que segurava. Então o Luiz Fabiano ficava na minha frente, era melhor. Mas às vezes o treinador queria 2 jogadores mais habilidosos que sairiam tabelando, aí seria eu e o Dodô. Então assim dependia muito do treinador. Para mim, particularmente, o Dodô ou o Luiz Fabiano, eu podia fechar o olho, para mim, sensacionais. Não tem como. O Luiz Fabiano, mais de 400 gols na carreira, cara. Um fenômeno para fazer gol. Entendeu? Dodô também só gol bonito. Então, assim, cara, não tem. Agora, o Aristizábal também, um colombiano de raça e de De muita raça habilidade. e técnico. Gostava muito. E técnico, gostava muito de jogar com ele também. A torcida do São Paulo pegou muito no pé do Dodô, cara. Eu também. Eu acho que o Dodô poderia ter tido uma carreira um pouco mais brilhante no São Paulo, mas eu acho que nessa fase das injustiças, né? Que eu acho que não tem só no São Paulo, tem outros clubes também. Sim. Eu acho que o Dodô, infelizmente, teve uma época que a torcida do São Paulo esquece. Tava pegando um pouquinho no seu pé, né, França? Sim, não, sempre pegou, sempre pegou. Não com tanta frequência como os jogadores, porque eu também, eu nunca passei 4 jogos sem fazer gol. Eu no Uhum. máximo passei 3, na verdade passei 4, mas no quinto já fazia o meu, porque eu tinha personalidade, eu não desistia. Eu sabia que tava fácil. Você passar 4 jogos sem fazer gol, para nós é muito ruim. Você fica cabeça difícil, eu falei, caramba, eu preciso fazer gol.
Então, assim, mas sempre eu conseguia me superar. Eu botava personalidade, mas, mesmo eles me xingando, mas eu conseguia. Mas é diferente hoje, né? Eu vejo a cobrança da torcida diferente do que como jogador. Jogador, você tá ali de sangue quente, você não aceita, você não aceita. Não adianta eu falar aqui agora que eu aceitava, porque eu não aceitava mesmo. Porém, depois que você para de jogar, você fala, caramba, eu entendo a paixão dos caras, eu entendo a paixão dos caras. Então muda um pouco o modo de você ver. É E, engraçado. e agora tem a internet, né? Que o jogador sofre com a internet. Muito, muito. Agora tá tudo conectado mesmo. Antigamente, porque eu gostei de citar isso porque a gente costuma endeusar as pessoas ou dar valor quando elas morrem ou param, né? Acho que recentemente a torcida do São Paulo fez muito isso com o Juvenal. Eu acho que o Juvenal foi um dos maiores presidentes que o São Paulo já teve e ele foi muito injustiçado aqui, né? Mas no fim da gestão dele. Mas enfim. E eu lembro que o quinto maior artilheiro da história do São Paulo, que é você, e não passava 4 jogos sem fazer gol, e teve uma época que a torcida tava pegando no teu pé. Foi um pouco depois, teve a lesão também, né? Num jogo contra o Sim, Corinthians. sim, sim. Sim, claro, as lesões, tive lesões, infelizmente, aconteceu de uma fase de ter lesões perto de finais, isso é inaceitável para um torcedor, né? Mas isso, às vezes acontece, acidente acontece, não tem jeito. O jogador tem impacto muito grande, cara, com solo, a parte física, o músculo, não tem como, naquela época, não sei como é que é hoje, se eles conseguem controlar isso, mas o nosso músculo não tinha como você saber que hora que ele ia fisgar e você ia ficar 3 semanas sem jogar. E, cara, é a pior dor do mundo. Quando você dava um pique e tinha aquela fisgada, você sabia que ia passar um mês sem jogar, tem a reabilitação. Então, assim, o torcedor ficava muito bravo, mas você não sabe o tanto que a gente ficava mais bravo, porque você já tinha trabalhado muito para chegar a uma forma física. Sim. Você ia parar de novo para fazer tudo de novo. E centroavante como eu, Luiz Fabiano, Dodô, odiava físico. Né? A gente quer fazer gol. Então a gente teria que fazer físico tudo de novo. Agora esses caras, Belete, Alexandre, Edmilson, eles correm pra caramba, eles deixam correndo o dia todo. Entendeu? São diferentes maneiras de jogar. Então por isso que era muito difícil. Mas eu passei por isso mesmo. A torcida, fase ruim do São Paulo também. Fase ruim do São Paulo, as pessoas, os jogadores xingando. E eu, como eu estava no grupo também, claro, ia sofrer Sim, também. claro. O pessoal tá mandando, o pessoal mandou aqui. Se a torcida pegava no pé do França, imagina a vida do Pablo. Não deve ser fácil ser o Pablo, né? Caramba! Você falou de lesão, inclusive te tirou da Copa, né? Que o Vanderlei te Essa, levaria para a Copa. essa mesma do Corinthians aí. Uma semana, isso que eu te falo, não dá para você adivinhar. Foi um passe, eu não vou lembrar quem passou a bola para mim, um passe um pouco, 50 centímetros ela passou do meu pé, eu estiquei para pegá-la, para dominar. Se eu domino, eu saio na cara do Dida. Era gol. Eu ia sair na cara do gol pela primeira vez na história, sair na cara do Dida. Isso foi meu sonho. E aí. Nosso também. Porque eu nunca fiz gol nele, cara. O único goleiro que eu nunca fez gol. O único goleiro que eu nunca fiz gol. E aí, e a bola eu não consegui dominar. Eu estiquei demais. Quando eu estiquei, a virilha abriu mais ou menos 3 centímetros. E aí, quando abriu, eu falei, perdi a Copa. Eu sabia. Quando eu caí no chão, eu sabia, perdi a Copa. Perdi esse jogo aqui, né? Eu vou ter que ser substituído. E perdi a Copa porque, pela experiência de contusão, eu já sabia que era muito grave. Finais, França. Qual que... eu acho que decisiva... Entre 98 e 2000. É óbvio que a de 98 você fez 2 gols. E foi com um rival maior para nós, né? Mas para você, tem alguma dimensão de diferença, de importância, a de 98 e a de 2000? Não só para mim, para alguns torcedores, né? Sim. Lá, a importância não dá para comparar. São Paulo, Liverpool, gol do Mineiro, não dá para comparar, Sim. né? Com o Paulista. Mas uma emoção de 98, cara, todo mundo gosta muito desse jogo, entendeu? E comigo não pode ser diferente. Não, mas só é que, quer queira ou não, o peso do título paulista em 98 não é o mesmo peso do título paulista agora. O paulista, ele tinha uma relevância muito grande na década de 90, entendeu? Então, por isso que grandes jogos e grandes títulos, a final de 98 para nós, hoje a gente fala em pé de igualdade com títulos brasileiros, pô. Então, para nós é muito importante. Concordo plenamente com você. É verdade, cara. Eu tinha esquecido desse detalhe que hoje
Paulista tá um pouco desvalorizada, Sim, realmente, sim. como você falou. E isso é verdade. Naquele tempo de Paulista, aquele 98 Paulista, era um evento na cidade, um evento na cidade. Eu tenho Sim, amigos que falavam, cara, eu fui zoado no banco a semana toda, sim. mas a gente vai pegar eles no final de semana. Pessoas me agradecendo até hoje, depois de muitos anos, Na, agradecem. na década de 90, você lembra que todas as torcidas de São Paulo, né, comemoravam o título na Avenida Paulista. Em 98, ia milhares de pessoas para a Paulista comemorar título do Campeonato Paulista. Hoje, às vezes, já não Não tem tem essa muito. relevância. Né? Ah, mas não tem, porque quando vai ser campeão, eles vão pro TikTok ou Instagram. Então, Sim, sim, agora mudou. 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 Inclusive, você ainda fez, acho que antes de você sair, em 2002, nós fomos campeões do Super Paulista, né? E que era só uma meia dúzia de jogos, que hoje na Federação Paulista consta o Ituano como campeão. Mas na realidade, quem ganhou as finais lá fomos nós, né? Ah, essa eu não sabia. Essa eu não sabia, realmente. De 2002. De 2002? É porque já era a época que estava valorizando mais o Rio São Paulo, né? Você ganhou o Rio São Paulo de 2001 e a Sim, gente jogava só contra o as Botafogo. finais do Paulista. Ah, tá. Confere. Isso mesmo. Agora, o Rio São Paulo também foi um título muito importante. Apesar de a Sim. gente já ter ganhado do Botafogo com 2 gols do Luiz Fabiano e 2 gols meu lá, a gente já tinha eliminado já o Botafogo. Já tinha matado, já não tinha mais como eles recuperar. Mas ainda o Kaká entrou e fez ficar mais bonito ainda com a vitória, né? Mesmo a gente jogando com a diferença de 2, 3 gols. Foi super legal. Aqui no Instagram tem muito mais dificuldade, que é dinâmico, para fazer as perguntas para você. É muito A rápido mesmo. pessoa manda a pergunta, ela sobe. Lá no YouTube eu tinha um controle, um controle maior. Não, Que nem tá aqui, ó, Rodrigo. André, pergunta para o França sobre a vez que na seleção brasileira, não sei quem passou o par. Eu acho que ele está perguntando do gol que do você fez no Edilson. Wembley, né? O gol de Wembley. Foi o único gol que É, você fez pela seleção, não foi isso? o único gol. O único gol que eu fiz, um amistoso. Tava 1-0, gol do Owen para a Inglaterra, e faltando apenas 3 minutos, o Rivaldo bateu o escanteio, eu estava no segundo pau e cabecei uma bola que passou. E foi um gol super importante, porque foi o único gol com a seleção brasileira, e depois eu não tive tanta oportunidade depois disso. Tá. No início eu falei para você daquele gol contra o Rio Branco, que na realidade era um questionamento. Mas agora a tua pergunta, né? Um gol importante no São Paulo, não na carreira, no São Paulo, o gol que você define como o gol mais importante, e o jogo também, por mais que você às vezes não tenha. O jogo mais importante e o gol mais importante na tua passagem pelo São Paulo. É, boa pergunta. Eu vou ficar, porque a gente tem que reconhecer, por mais que a gente ganhou aquele título de 98, o Corinthians também era um time muito bom. Tanto é que Bom, ganhar a primeira partida era um time muito bom. E temos que reconhecer, só craque. E eu fiz 2-1. Só que aí tinha o perigo do Corinthians empatar. Se ele faz um gol ali, acabou pra gente. Então, assim, eu considero esse gol mais importante da minha carreira, que foi aquele do acabou, it's over. sim. Que foi o terceiro. O terceiro, aquele ali. Porque aquele ali, quando eu fiz aquilo ali, aquele sinal, eu sabia que não tinha mais pro Corinthians, acabou, não tinha jeito. Né? Eu acho que, como eu fiz o 2, eu não fiz isso, o 2, porque eu sabia que ainda tinha perigo. Então, assim, então esse gol para mim foi o mais importante da minha carreira, porque é a concretização de um título, de um trabalho que foi feito no Paulista muito árduo, né? França, o Léo Guilar, ele fez uma pergunta aqui que eu não sei se você sabe, uma das maiores tristezas da torcida do São Paulo, uma das maiores, junto, equivalente a perder a final da Libertadores de 94 ou de 2006, é a final da Copa do Brasil, lá para o Cruzeiro, em 2000. Cara, conta um pouquinho para nós, cara. A gente, o que, para mim, eu não sei porquê, é o que mais dói, né? É o jogo que foi o que eu chorei demais e que sofri. Sim. O que você acha que faltou ali para a gente ganhar aquele título? Eu lembro que, inclusive, nós jogamos melhor lá do que aqui, né?
Porque lá nós perdemos o jogo pro Cruzeiro em 10 minutos. O jogo estava Verdade. controlado. E aí, o que você lembra desse É, jogo? sim, a gente era para ter cumprido o dever de casa, né? O dever de casa era para ter feito uma partida melhor aqui, como você falou. A gente jogou melhor lá fora, lá no No Mineirão. Mineirão? E eu acredito que foi uma coisa muito rápida. Eu fui substituído nesse jogo, eu acho que faltava 20 minutos, o que eu discordo, porque eu era o único jogador, eu não estava jogando muito mal, não estava nas minhas melhores partidas, mas eu segurava dois zagueiros, um volante, então assim, a bola ficaria mais com a gente lá no ataque. Como eu fui substituído, a bola voltou muito, até acontecer a falta. Que aí foi quando o Miller chegou no ouvido do Giovani e falou assim, ó, bate por baixo que eles vão pular. Então, assim, a experiência do Miller ganhou aquela Copa. Porque realmente até hoje também não superei, porque ia ser meu título nacional, meu primeiro título nacional, Nacional. além de fazer parte do único título que o São Paulo não tem na carreira, que era Copa do Brasil. Então, assim, para mim, a perda foi gigante, cara, gigante, demais. Eu acho que foi antes da pandemia, né, França? Eu acho que esse ano você veio para o Brasil e fez uma visita no São Paulo, foi em Cotia. Foi esse Cotia, ano? Foi esse ano? 2019, isso Ah, ano foi passado. 19. 19. E aí você contou algumas curiosidades. Dentre elas, você fez um tour lá com o pessoal do São Paulo e com o pessoal normal, né? E as pessoas não sabiam que você estava no tour. Como é que foi isso, cara? Não, essa daí não foi em Cotia, isso aí foi no estádio do Foi no Morumbi, Morumbi, é. no estádio do Morumbi, eles têm um tour. Porque aconteceu o seguinte, eu fui com o japonês, o Maiko Takeuchi, que ele é o presidente da empresa que me contratou aqui, que eu trabalho para eles. É uma empresa de internet, porém tem um pouquinho de futebol que eu acabo ajudando eles assim numa parte de Sim, futebol. sim. E em contraponto, eles me dão visto para ficar no Japão. Então é uma troca de favores, né? E aí, eu fui com ele, e ele queria conhecer tudo, queria conhecer Palestra Itália, Morumbi, e tem o tour. E aí eu fui com ele fazer o tour, e não tinha muita gente, tinha umas cinco pessoas de Pernambuco, eles vieram de É, Recife para fazer esse tour. é. Então eu tô atrás dele de óculos, bandana de óculos, e o cara da frente do tour falando todas as coisas. Ó. Aí chegou naquela estrela da calça, na estrela da fama lá, e tinha a minha foto. E aí ele falou assim, ó, França jogava muito, jogou muito aqui, fez um golaço, 2 gols em 98. Aí os caras de Recife, onde tá o França agora, rapaz? Onde ele tá o França? A outra mora no Japão, foi terminar a carreira no Japão, jogou muito. Eu atrás dele, ó, bem colado nele. E aí depois que acabou o tour, e eu não percebi, o próprio o guia ele sabia quem eu era, ele apenas manteve a profissionalidade, eu achei E muito fera não, também. E eu achei ele muito fera também. Foi muito engraçado. Nós vamos falar da Copa do Brasil aqui, passou umas 50 mensagens aqui, ó. Pessoal mais antigo, tudo chorando por causa desse jogo Lembra, aí, né? porque Eles lembram, né? É inesquecível, é inesquecível. tem um outro jogo, uma outra história. Vou te fazer uma pergunta. Quando o Raí perdeu aqueles 2 pênaltis lá contra o Corinthians, você estava no campo ainda? Você lembra? Numa semifinal de brasileiro. A da mesma da contusão, não é? É mesmo da contusão. A sua contusão, então, foi antes Não, não, eu perdi o pênalti também. Eu perdi o pênalti. Não, então é Não sei se outro você jogo. lembra. É outro Então é jogo. outro jogo? O que você se contundiu, acho que foi semifinal de Copa do Brasil. Ok. O que eu tô falando foi um 3-2 pro Corinthians e o São Paulo perdeu 2 pênaltis. O Raí perdeu 2 Então, pênaltis. esse eu não tava. Esse eu não tava. Porque quem deveria bater só era eu. Era isso que eu ia perguntar. Como eu É, não tô vendo nada de isso. Google, queria lembrar se Isso você mesmo. estava no campo. Sim. Não dá contusão. É, isso mesmo. O da contusão foi contra o Corinthians, mas foi numa semifinal de Copa do Brasil. E foi Isso mesmo. Você perdeu um Isso pênalti mesmo. naquele jogo? Perdi um pênalti. Antes da contusão, eu perdi um pênalti, que eu poderia empatar a partida. Tava perdendo pro Corinthians, eu acho que era 1-0, se não me engano, eu poderia empatar. Eu perdi o pênalti e 10 minutos depois eu teve essa contusão. Então foi uma noite, assim, terrível para mim. Terrível, terrível. Tá. Você, no início da nossa conversa, quando você foi contada vindo do 15 de Jaú, não sei lá, do Tele, qual foi o melhor técnico que tu trabalhou? O Tele realmente... profissionalmente. Profissionalmente, então, o Tele Santana, o que eu aprendi com ele foi muito pouco. Em uma semana e meia, como eu vinha
Eu morava no estádio no Morumbi e eu pegava uma van junto com os empregados que vinham trabalhar no CT do São Paulo. Então, eu entrava naquela van 6h30 da manhã, o treinamento começava apenas 9h30, e o Tele Santana já estava falando com os quero-quero, lá no... já estava falando lá com os quero-quero no campo, lá sozinho, andando, porque o cara é mestre, só pensando nos seus trabalhos. E aí, eu tinha esse contato com ele, eu andava com ele, conversava com ele, porque ainda os jogadores estão dormindo, dava acordar. Como eu vinha de van, então eu já chegava bem cedo. Então, então ele foi me ensinando algumas coisas, como bater na bola, aquelas coisas ali e tal, de jeito. Então, eu tive só essa parte básica só. A gente não trabalhou junto em jogos, né? Então, eu considero hoje o Muricy Ramalho o meu melhor treinador, o cara que eu aprendi muito, né? Até mesmo com o Muricy Ramalho, ele tinha muita técnica quando jogava. Ele é jogador técnico, então ele gostava do meu futebol técnico também. Então, ele me entendia bastante da posição que eu jogava, da forma, me deixava me liberado para fazer o que eu queria. Porque às vezes o treinador deixa o centroavante lá dentro, não pode sair da área. E ele sabia que eu saindo da área eu podia render também. Tá. Você falou, quando você falou do tour, você falou de um rapaz, um trabalho que você está fazendo no Japão. Por que você, quando encerrou a carreira, você, não é uma ideia sua ainda de trabalhar com futebol? Tipo, sei lá, treinador, diretor, Sim. Manager. Hoje em dia tem representantes, né, como o Edmilson é do Barcelona, o Ronaldinho Gaúcho também era. Enfim, alguma coisa, ou você já não pretende porque você não quer ficar nessa vida de viagens? Qual que é a tua ideia, França? Você perguntou e já respondeu, quase mais ou menos já respondeu. Então, essa parte de viagem com o futebol é uma coisa que eu não gosto muito. Eu não gostaria de viver mais 20 anos dessa forma. Sim, entendeu? Entendi. Até mesmo, pelo menos até então, porque a minha filha tem 17 anos agora, eu sou divorciado, então, assim, eu vi, minha filha tem 17 anos, então eu vi a minha filha uma vez por ano, 3 semanas nos seus 17 anos. Imagina, 3 semanas cada ano. Nada. É muito pouco. É praticamente nada. É muito pouco. Então, assim, agora eu tenho a oportunidade de ficar viajando com ela o tempo todo. A gente viaja bastante aí para algumas ilhas. Eu tento fazer o máximo. Porque daqui a pouco você vai entregar para o marido, eu não sei, e aí acabou. Então, assim, eu estou tentando curtir o máximo. E, pelo menos agora, nesse momento, não. Né? De repente pode acontecer daqui a uns 4, 5 anos. Mas para isso você tem que fazer aí, gostar, fazer cursos, como os fazem de treinador, essas coisas, né? Passou uma pergunta aqui, eu sei que morou, quando você decidiu parar e morar aí, por que não a Alemanha? No caso, você já escolheu aí porque você já vinha da parada da aposentadoria do futebol e já estava tudo meio que arrumado? Ou aí você acha que é melhor para morar do que a Alemanha? Que é bem melhor do que a Alemanha, bem melhor para mim, né? Isso é questão pessoal também. Tem gente que vai gostar mais da Alemanha. É muito pessoal isso. Porém, aqui, em termos o frio daqui, ele chega, vamos dizer aí, a 3 graus, 5 graus, como fosse no Rio Grande do Sul. Sim. Em 8 meses, e depois é a terra do sol nascente, né? Os 3 meses são doídos realmente de muito quente. Então o clima é melhor. Na Alemanha, eu cheguei lá, pegar anos lá de menos 30 o tempo todo, cara, mais ou menos 9 meses de menos 30, menos 20, era impossível, é como se estivesse morando na Antártida, entendeu? Era muito, para jogar futebol doía quando você batia na bola, doía os dedos, no meu começo de carreira lá, e depois eu fui me adaptando, meu corpo foi se adaptando à Alemanha. Eu considero o Japão melhor. Tá, é óbvio que você sabe, né, que o São Paulo não vem vivendo nos últimos anos uma boa fase, inclusive às vezes viraliza aqui no Brasil coisas que tu escreve no Twitter, no Instagram, né? Viraliza, tipo, começa a rolar nos grupos de WhatsApp, alguma coisa assim. Então, assim, qual a analogia que você faz do São Paulo agora nesses últimos anos? O que está faltando? Você acha que esse time atual tem condições? Primeiro, você está acompanhando para fazer essa analogia? Se você estiver acompanhando, você acha que esse time atual que perdeu para o Bragantino recentemente, tem chances de ser campeão paulista? Foi legal ter você tocado nesse assunto, porque infelizmente existe um cara aí que eu não sei porque ele faz isso, mas ele está usando o meu nome no Facebook, né? Ele rouba coisas aqui, matérias minhas do meu Instagram e põe lá no Facebook,
no Facebook, e isso tem umas embaixadinhas que eu faço com limão, o cara põe lá e fala alguma Mas coisa. você chegou a denunciar já? Não, ainda não, mas eu preciso fazer isso o mais urgente possível, porque tem muita gente que está pensando que sou eu, tem gente que faz solicitação para aceitar ele e tal, e Ô, França, isso é muito chato. eu te fiz a pergunta pensando que era você. Porque direto rolam uns viral aí de coisa que tu posta, tipo, criticando o time, algumas coisas assim. Isso, presidente, que tendo presidente, eu acho que fica muito difícil para mim, como você falou, assim, você precisa acompanhar bastante para criticar ou ou Sim, estar envolvido numa sim. política maior para criticar dessa forma, que e não é o meu estilo de ser. De repente, se eu fizesse parte de diretoria, tivesse envolvido mais com São Paulo, aí eu tenho o direito de criticar, eu acho. Pelo menos, porque eu tenho que respeitar também os profissionais que estão lá. Eu sei que cada jogador tem uma qualidade Sim. diferente. Eu não posso chegar e cobrar do Pablo ser um França, assim como ninguém cobrou para mim ser um Ronaldo Fenômeno. É Sim. impossível ser um Ronaldo Fenômeno. Então, assim, é da mesma forma. Agora, o que eu acho do time, desse time atual agora, melhorou bastante. Que infelizmente, né, foi trocando de treinador até chegar o Diniz. Diniz, no começo, um pouco difícil. Depois ele começou a fazer esse trabalho de posse de bola, que foi muito bom para o time. O time criou uma identidade que muita gente criticou também, tá aprendendo muita bola. Mas aí chega uma parte, cara, que eu acredito nisso. Eu acredito nisso que os dois centroavantes, ou os centroavantes, eles são a cereja do bolo. Eles têm que fazer Sim. gol. Eles têm que fazer gol, senão o cara pode trazer o Michael Jordan para ser o presidente do São Paulo. Se o centroavante não fazer gol, o Michael Jordan não vai entrar em campo. Sim. Então eu acredito nessa parte aí. Tem que ser matador, tem que fazer gol, tem que treinar, depois do treinamento, treinar mais 30 minutos ali de finalização para estar preparado na hora do jogo. O treinamento é uma coisa, no jogo é outra. Eu era um cara que fazia muitos poucos gols no treinamento, cara, muito pouco. Tem gente que tinha raiva de mim porque eu não fazia muito gol no treinamento. Mas no jogo, eu era bem preparado mesmo para fazer, porque aquilo ali valia para mim. Mas eu podia fazer isso, tem jogadores que não podem, tem que treinar muito. Então, assim, então eu acredito que o problema do São Paulo hoje é matador. O Pato estava indo muito bem agora no começo, Sim. infelizmente Agora parou. a pandemia parou e deu um break nele. Então ele vai ter que pegar esse ritmo de novo. Então o centroavante para mim é o grande segredo, na minha opinião. Passou entre as perguntas aí que fica toda hora chegando no Instagram. Falou assim, com o nível do teu futebol, por que quando você saiu da Alemanha você não foi para Itália ou Espanha? Ou na época, porque você vinha de uma contusão, não tinha proposta e você acabou indo mesmo Sim. para o Japão? Infelizmente a gente não consegue controlar nossa carreira. Eu já sonhei. Essa semana mesmo eu estava sonhando com a minha carreira, sozinho, né? Eu estava na minha cama pensando como ela deveria ser. O mais certo seria o quê? Tudo que aconteceu com o São Paulo, perfeito. E você imagina, em 96, eu fiz 180 gols em 6 anos com o São Paulo, 4 anos e meio, 182 gols, faltou 60. Eu iria para a Alemanha, eu joguei bem lá. Então eu acho que o mais certo era voltar para o São Paulo e encerrar a carreira e ser campeão aí de uma tríplice coroa, brasileiro, Libertadores, aí, e ser o primeiro da história do São Paulo como artilheiro. Isso é uma carreira que deveria ser, na minha opinião, entendeu? Sair para... Então, infelizmente, você não consegue controlar isso. Então, Sim. como ele perguntou, eu poderia ter ido para a Itália, para a Inglaterra. Quem não queria? Eu queria ter jogado no Barcelona para ser reconhecido de uma forma diferente, entendeu? E Porque hoje em tinha dia é assim. futebol para isso. Isso, e infelizmente hoje é assim, entendeu? O cara joga no Barcelona. Para mim, eu não vejo diferença. Eu joguei muito no Bayer Leverkusen e muito no maior de todos, que é o São Paulo Futebol Clube, meu irmão. Maior de todos. Eu joguei muito. Só que não tem muito valor mundialmente, né? Por exemplo, o cara da Inglaterra não vai me respeitar porque eu joguei no São Paulo. Mas isso eles são assim mesmo, são um pouco de nariz empinado, isso é Sim. normal. Então, para mim não faz diferença. Eu, como boleiro, eu sei que é tanto difícil ser artilheiro no São Paulo como no Barcelona, para mim o mesmo nível. Só que as pessoas não entendem isso. E aí, então por isso que eu saí assim na loucura. Vou pro Japão, cara. Vou pro Japão, assim, é o time que pintou, o primeiro time que pintou eu aceitei. Sabe, eu não fiz planos. Não Então esse fez foi o plano. grande erro. Isso é um grande erro. Nossa, dentro da tua resposta eu fiquei com uma curiosidade. São Paulo, na Alemanha e no Japão. A imagem do clube mesmo. Quando as pessoas sabem que você jogou no São Paulo, se realmente. Aí é uma pergunta de um torcedor querendo saber a Ah, grandeza
do teu clube, realmente as pessoas falam com respeito do São Paulo? O São Paulo realmente é um dos times mais conhecidos do Brasil na Europa e na Ásia? Sem dúvida, sem dúvida. Eles conhecem bastante. Eu acho que os 3 títulos no Mundial, isso traz uma visão muito grande, né? Sem esses títulos mundiais, fica mais difícil. Claro, a gente tem um valor maior, né? O Real Madrid foi campeão várias vezes, nem comemora o título mundial 7 vezes, porque isso não faz parte da cultura deles. Sim. Você escuta isso todo final de ano, é a mesma história, né? Mesma história. O europeu não dá valor, aquela coisa, se perder, mesma coisa. Estão começando a valorizar um pouquinho mais, né? É verdade. Então, assim, o São Paulo realmente... Eu já mostrei vídeos no meu stories, assim, alguns meses atrás, eu conversando com o taxista japonês. Você conhece São Paulo? Eu falei, yeah, I know. São Paulo UFC, I know. Então, assim, então São Paulo, ainda mais São Paulo é muito conhecido no Japão, né, cara? Os jogadores japoneses aqui, eles adoram São Paulo. Não, que bom. Porque também isso aí já é uma pergunta de um torcedor querendo saber a grandeza do teu time. França, infelizmente, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. Quero que você mande um abraço aí. Para quem não sabe, o França não está no Brasil, viu, gente? Está no Japão. Então ele acordou cedo para fazer a live. Aí a gente tinha combinado mais ou menos fazer uma coisa. Eu já sou japonês. Eu nem dormi para não perder essa live, porque eu sou muito profissional. Muito profissional. É sério mesmo? A gente tinha compromisso. Então... Não, então... Aí eu quero que você, sei lá, o pessoal aqui, tem gente falando que por mais que você não atingiu a meta de gols, te consideram maior do que até o Chulapa. E eu vou te falar que aqui no São Paulo tem muita gente que acredita nisso. Até porque você foram 4 anos e meio de São Paulo, só que teve as contusões. Então, se você for pegar a média, a tua média foi muito boa e faria mais gols. Então, cara, quero só que você agradecer de coração você ter aceitado. A tua humildade, a gente gosta de você não só pelos gols, mas pela pessoa que tu é nas suas redes sociais e interagindo com a gente na live, assim como foi o Zé de semana passada. Essas lives, ô França, servem para humanizar, porque todo mundo acha que todos os jogadores da face da terra são nariz em pé. Hoje eu tenho muita amizade com o Renan, tenho amizade com o Leandro, o Lugano, então a gente vê que vocês são gente da gente, entendeu? E é muito legal você interagir com você e todo mundo ver que você é humilde pra cacete, mano. Legal pra caralho. Então, manda um alô aí antes que caia, um alô pra todo mundo. Okay. E muito obrigado por ter aceitado, cara. Valeu, obrigado. Quero mandar uma boa noite aí pra torcida tricolor. Obrigado por estar nos prestigiando aqui nessa live, que foi um papo maravilhoso, um prazerzaço mesmo falar com você. Pela primeira vez estamos aqui ao vivo falando, te vendo pela primeira vez, presidente da Dragões Reais, um site muito famoso. Parabéns pelo trabalho, né? Que as próximas oportunidades apareçam aí. Valeu? Obrigado. Então, em outra oportunidade, a gente vem com outros temas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem um pessoal da nossa escola de samba aqui na live, e aí, quando você vir para o Brasil também, a gente marca, a gente se fala, e eu te levo lá na torcida, na escola, para você dar um rasante lá, conhecer um pouquinho também. Tá bom? Valeu. França, obrigado. Obrigado. Sayonara. Eu esqueci como é que fala de nada. 2-7 mais T. Então não vou saber repetir. Mais Muito obrigado. Um abraço. Abraço. Tchau. Tchau. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Aqui, infelizmente, a dinâmica no Instagram não é a mesma lá do Facebook, do YouTube. Nós já tínhamos combinado com o França de fazer uma live um pouquinho menor, por causa do horário, que ele já está um dia na frente, tá? E nas nossas redes sociais a gente vai colocar aí sobre outras lives. A live vai estar disponível no Facebook e no YouTube ainda hoje, para quem perdeu ao vivo, para acompanhar, tá bom? Obrigado. E cuidado aí quem estiver seguindo a rede falsa, fake do França, viu? Você vê que a gente hoje tem que tomar muito cuidado aí com internet, porque é muita fake, cara, é muita informação fake, então a gente tem que tomar cuidado aí com o que a gente compartilha e com o que a gente divulga, porque nem sempre é real, tá bom? Pedimos desculpa de novo por essa transição de YouTube para Instagram, mas espero que vocês tenham gostado da mesma forma, tá bom? Muito obrigado quem ficou com a gente aí acompanhando. Obrigado, gente.
Salve para todo mundo. Abraço. Muito obrigado.